com muita alegria, estamos estreando o nosso podcast Divã das Finanças, porque tudo começa na mente. Eu sou Marinel Batista, sou consultora financeira e eu ajudo as pessoas a planejar a vida financeira e alcançar seus objetivos e sonhos. Eu sou Cláudia Conserva, sou psicóloga, especialista em desenvolvimento de executivos e ajudo as pessoas a alcançarem e se manterem no sucesso. A ideia do Divã surgiu porque, depois de ouvir muitos clientes, né, Cláudia? A gente percebeu que as pessoas têm dificuldade de falar das finanças, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma necessidade de desabafar sobre finanças, que é um tema árido, que muitas vezes é por medo, por culpa, tem várias variáveis. Vários bloqueios. Vários bloqueios, várias travas. E a ideia é que aqui as pessoas, né, se abram, contem as suas histórias, para que outros se inspirem também na história dos nossos convidados, certo? Isso mesmo, porque a gente entende que as decisões, também as financeiras, são baseadas muito mais nas emoções do que por questões lógicas. Nas questões lógicas. Então a ideia é a gente entrar um pouco nisso, claro, com todo o cuidado necessário. Estou aqui falando para o nosso convidado, que vocês já vão conhecer, e vou deixar para a Mari apresentá-lo. Nosso primeiro convidado é uma alegria muito grande, quero que você saiba disso, viu? Porque é uma pessoa que eu admiro muito, e as pessoas que estão nos assistindo já te admiram muito como artista, né? E eu tenho certeza que com a sua história eles vão passar a te admirar também pela sua persistência e foco. Nosso convidado é o querido Romário, da dupla Cleiton e Romário. Seja bem-vindo, Romário. Obrigado. Seja bem-vindo. Feliz demais, viu, de participar do primeiro podcast de vocês. A Mari, né, gente, esqueci de falar que era minha madrinha também, né, de casamento. Muito orgulho. Eu tenho um orgulho muito grande dela. Cláudia, prazer te conhecer. Prazer, Romário. Eu espero, de alguma maneira, conseguir agregar na vida das pessoas que vão escutar esse podcast aí. Tomara. Eu já tô sua fã também, tá? Obrigado. Só para você saber. Pois é. Que honra, obrigado. Desde que eu falei que queria, né, fazer esse podcast com você, a Cláudia foi entender a sua história, porque eu já falo muito da história de vocês, né, da dupla, e você que eu conheço até mais do que o Cleiton, mas porque realmente eu admiro a história de vocês, a persistência que vocês tiveram para chegar no que vocês chegaram hoje, e a maioria das pessoas não sabem disso. As pessoas só olham o lado artista, né, de sucesso. Mas e as questões financeiras? Como foram levadas ao longo, até chegar aqui? Assim, antes de existir um artista, existe uma pessoa, né, que passou várias dificuldades. Eu nasci, né, com muita dificuldade. Na época que eu nasci, meus pais estavam vivendo uma fase complicada financeiramente, e isso, eu enxergando hoje um pouco mais sobre a minha vida, reflete até hoje o que aconteceu lá atrás. Meu irmão, a gente foi criado, é o mesmo pai, a mesma mãe, mesma parteira, tudo a mesma coisa. Só que a diferença é muito grande entre nós dois. E a criação foi a mesma, a educação foi a mesma, só que ele nasceu num período totalmente diferente. Meus pais estavam super estabilizados naquele período. E quando eu vim, depois de 5 anos de diferença que a gente tem, mais ou menos, já estavam em outra situação financeira. E isso, assim, afetou drasticamente o meu jeito de ser, o meu jeito de tratar a parte financeira. No entanto, assim, que o Cleiton, ele é um cara 100% desvinculado sobre grana, ele gasta mesmo, ele não é aquele cara que joga dinheiro fora, mas é um cara que não sofre na parte de, tipo assim, ele não tem a crença da falta. Eu até hoje ainda não consegui me livrar dessa crença da falta. Eu que cuido de toda a parte financeira, não só minha, mas também dele e da minha família como um todo. Então, assim, inclusive, você como psicóloga, né, Cláudia, vai me ajudar depois, que eu vou precisar de você, porque eu acredito que eu preciso melhorar em muitas coisas. Não foi fácil, né, no início. Porque acaba sendo muito sofrido, né, Romário? Acaba sendo meio que uma carga, assim, que você carrega, essa questão da preocupação financeira. E essa era uma pergunta que estava aqui pra gente fazer, né? Se isso afetou, né, a sua vida financeira história, como um todo, a sua relação com o dinheiro. Assim, afetou porque por exemplo, minha família precisava de X de dinheiro. Primeiro o foco era lá. Eu e o Cleiton, a gente sustenta a nossa família desde criança.
começar por aí, porque eu e o Cleiton, desde 2010, a gente já foi um sucesso, pelo fato que o sucesso é você conseguir viver, Se manter se daquilo. manter com o seu trabalho. Sim. Então, assim, eu falo que eu e o Cleiton, desde criança, a gente é sucesso. É verdade. Porque a gente sempre conseguiu sustentar a nossa família, né? Da situação que a gente conseguia, não era mil maravilhas, mas a gente conseguia sustentar o básico, né? Ter um cantinho pra gente morar, comida, graças a Deus nunca faltou isso. E isso foi a música que proporcionou pra gente. E assim, eu na parte, o que eu ganhava era muito pouco, e o Cleiton também, o que ele ganhava era muito pouco. Pô, a gente ganhava R$50 por show. Então, assim, na época era muito pouco dinheiro, hoje muito menos, né? Porque, infelizmente, as coisas vai mudando, né? O dinheiro vai mudando de valor. Aí, mesmo com esses R$50, eu não conseguia gastar tudo. E quando você ganha muito pouco, você tem que viver também. E essa parte de viver, eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre tinha necessidade de guardar alguma coisa, porque eu tinha um medo do quê? Da falta. Um pequeno exemplo, assim, às vezes as pessoas podem achar bobeira, mas, poxa, eu só conseguia dirigir um carro quando eu tirei meus 18 anos de idade, se eu soubesse que eu tinha um dinheirinho guardado ali, porque o medo de bater o carro e depois não conseguir arcar com prejuízo da outra pessoa, isso já me fazia mal, porque justamente essa crença da falta. Isso me afetou muito porque eu tive que abrir mão de viver muitas coisas, né? E o meu irmão já não, o Cleiton, o que ele não conseguia. 51. E assim, poxa, eu não sei falar se isso é certo ou errado. Não sei, de verdade. Não tem mesmo. Eu não sei. Na verdade, assim, o equilíbrio é o melhor de tudo, né? Quando a gente alcança o equilíbrio. É por isso que existe o trabalho da Cláudia, o trabalho de várias pessoas, né? Que orientam, que apoiam a pessoa para quebrar as crenças. Porque o equilíbrio é o melhor caminho. Mas a gente só consegue buscar o equilíbrio se a gente buscar ajuda mesmo, na maioria das vezes. Costuma ser 8 ou 80, como você tá falando aí, entendeu? Ou eu vou totalmente o contrário do que eu vi acontecer na minha família com os meus pais, ou eu sigo a mesma linha. Meu pai teve uma condição muito boa, aconteceu um acidente na nossa família, que foi onde meu pai perdeu tudo que ele tinha, e que era... Tipo, era muita coisa. Meu pai chegou a ter avião na época, então assim, meu pai chegou a ter muito dinheiro. E perdeu tudo isso. Perdeu fazenda, perdeu carro com esse acidente. E foi onde que eu e o Cleiton já começou a cantar, que meu pai ficou 4 anos sem poder trabalhar. Ele ficou ali sem poder andar, sem poder... Então assim, o Cleiton começou a cantar e já começou a sustentar a família ali. Então assim... Isso também, querendo ou não, hoje, refletindo, tudo que eu passei, isso, querendo ou não, me afetou muito. Porque eu não sei, pode ser que aconteça comigo. Eu não quero que se um dia eu tiver filho, olha, assim, eu sofro muito. Ele passa. Eu sofro demais. Eu nem tive filho ainda. Até antecipa, né? Até antecipa o sofrimento. Então, assim, eu sou um cara muito... Eu sou feliz com pouco, porque minha família, desde criança, né, eu fui assim... A gente vê felicidade no simples, que é a gente fazendo um almoço, uma janta, né? Todo mundo reunindo ali na família. Então eu sei que eu não preciso de muito para viver, para ser feliz. Mas automaticamente eu não quero voltar. Não quer que falte também. Justamente. Mas é interessante, porque isso que a Marinel falou, porque aí também entra o trabalho da Mari, né? Que é você, se tem essa situação, se tem essas preocupações, tem o jeito de você cuidar para essas crenças, para romper com isso, mas também tem muitos recursos que vão te dar a segurança disso. Em relação, aqui está escrito no livro da Marinel, Dinheiro Inteligente, que eu tenho que ler, tá? Eu vou ler, viu, gente? E que você tem possibilidade de ter recursos. Por exemplo, você deu, não é o fórum aqui, mas você deu o exemplo do acidente do seu pai, tem aquele seguro internacional de saúde que a gente conversava outro dia. Você tem possibilidades, então... Porque senão a gente fica muito preso do tipo assim, porque eu tenho essa crença, isso também te trouxe até aqui, com as condições que você tem até aqui. Então, eu ia até te perguntar o que você acha em relação ao dinheiro que essa crença também trouxe de bom. O que você tem hoje que você fala assim, isso também é fruto dessa situação? Por exemplo, com esse pouco dinheiro eu fiz um consórcio que hoje é a casa da minha mãe. O primeiro dinheirinho que eu e o Cleiton a gente ganhou, a gente contemplou essa carta, só que eu já tinha pago 5 anos.
ganhando esses R$50 aí por show, que é o que dava pra tirar na época. Eu e o Cleiton, a gente conseguiu. A gente, né, eu e o Cleiton, a gente tenta sempre equalizar ali, como a gente trabalha junto, sempre as coisas, a gente tenta fazer as coisas juntos. Então, isso aí já ajudou. Eu sempre, não só esse, teve um carro também, que eu fiz um outro consórcio, que isso me ajudou a segurar um dinheiro e, querendo ou não, eu fui contemplado no carro, eu fui contemplado. E no da casa como é que fala, Maria? Deu lance. Deu lance. É interessante a gente entender o seguinte, apesar dessa sua preocupação, né, de sempre com o futuro, de não faltar, como artistas, vocês tiveram um período longo de viver com poucos recursos para ir em busca desse sonho. Porque é o que você falou dos cachês que eram baixos, né? Então vocês passaram muitos anos da vida de vocês com cachês baixos e ainda tendo que investir na empresa Cleiton e Romário, né? Mas vocês mantiveram esse foco até alcançar o objetivo de vocês. Eu tive a oportunidade de me relacionar com várias pessoas que me agregou muito. Uma delas é você, Mário, claro. E me fez enxergar que para mim ter uma pessoa física mais forte financeiramente, eu preciso botar o meu CNPJ mais forte. Se o meu CNPJ tá forte, a minha empresa tá indo bem, eu vou estar bem. Então, assim, eu e o Cleiton, a gente... Bem no início eu não pensava assim, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha acesso a essas pessoas, que depois me abriram os olhos. Eu e o Cleiton, a gente enxergava o sucesso como um sonho mesmo, literalmente. Ali com dos meus 15 anos até os meus 23, 24 anos, eu enxergava literalmente como um sonho, que é a magia. Mas assim, o tempo vai passando, você vai vendo que não é a magia, infelizmente, não é o que... Você vai entendendo que é trabalho, que é trabalho e que você precisa enxergar de outra maneira também, né? Não é simplesmente ver como um negócio também, como um negócio. Não só como sonho, né? Empresa, porque né? O sonho acaba sendo algo assim, meio romântico, né? Muito romântico. Esse romantismo machuca com o tempo. Só porque que... você vive muito romantismo e às vezes não consegue enxergar essa parte que é do business mesmo, do negócio, de colocar, de falar o não principalmente, de se posicionar. Porque o sonho de vocês é também a profissão de vocês. Justamente. Então tem que, né? Às vezes a gente tem um sonho, coisa, né? Às vezes, porque a maioria das pessoas tem um sonho que não necessariamente está vinculado ao trabalho dela. Está vinculado talvez a ela ganhar dinheiro no trabalho dela para realizar o sonho. Mas o de vocês não, realizar o sonho era também o trabalho. E isso implica em abdicar muitas coisas, né? Demais da conta. A gente não fica em casa, inclusive hoje, né? A gente abdica, inclusive hoje. Lá atrás a gente abdica também de muitas coisas, principalmente da parte financeira, que no início. Hoje a gente abdica sim de uma parte financeira que representa muita coisa dentro do nosso negócio ainda, porque a gente acredita que a gente pode chegar ainda mais longe do que já chegou. Só que hoje o que mais afeta é o tempo. O tempo que eu tenho hoje, ele é muito escasso. É a minha maior dor hoje. Trabalha a maior parte do tempo, né? Sobra pouco tempo para curtir a família e descansar. Desculpa, gente. Isso é perceptível. É perceptível, né? E assim, Achar o equilíbrio. É muito difícil. Em todas as áreas. Todas as áreas de todo mundo, que a de né? vocês Não é só na minha. A de vocês implica em estar fora de casa. Então, por isso, né, que é mais perceptível, assim, a dificuldade de... Eu sempre falo uma coisa, gente. Primeira coisa, eu acho que são 3 pilares. Primeiro, a saúde da gente tem que estar super bem. A gente tem que cuidar muito bem. A família, e depois o trabalho. E assim, existem momentos, eu passei por isso, que eu não consegui equilibrar. Que eu botei muito trabalho na frente da família. E eu não recomendo. Mas foi importante também. Foi necessário, porque fez eu chegar aqui hoje, onde eu tô. Agora que eu tenho a sabedoria daqui pra frente, pra mim equalizar ainda melhor isso. Mas não é fácil. É uma balança que você sempre tem que estar de olho nela. Porque... se você perde a sua família, você perde muita coisa. Se você perde seu trabalho, você perde muita coisa. Se você perde sua saúde, você não consegue, você perde tudo. Perde tudo. Ô, Romário, e em relação a isso do sonho, que você está falando, né, que vocês tinham esse sonho, né, do sucesso, e aí veio o trabalho.
Teve algum momento que você sonhou em... Né, no que vocês têm hoje, assim, nessa conquista, você entende que isso foi projetado? Assim, pensando nessa mente, né, que tinha essa coisa da falta e você tem as preocupações do futuro, mas olhando para o que vocês vivem hoje, nessa tranquilidade, digamos assim, financeira muito diferente em relação ao que você tinha, né? E isso foi projetado, ou foi acontecendo? Como que foi? Assim, eu e o Cleiton, a gente sonhava em ter um cachê X. Aham. Que era, assim, excelente. Comparado aos 50. Justamente. Então, assim, o nosso parâmetro era muito pequeno, muito baixo. E graças a Deus foi batido 4 vezes mais do que a gente esperava. E agora, com esse dinheiro que a gente vem ganhando, graças a Deus, e muito trabalho, o meu maior sonho foi realizado. Eu falo que era dar uma casa para minha mãe. Eu e o Cleiton. E a gente realizou isso. É muito legal isso. A parte financeira é isso que é o legal. Você poder proporcionar um conforto, você conseguir, né, dar uma qualidade de vida para quem você ama, para você e para quem você ama. Eu acho que isso, dinheiro, é incrível. Isso foi o meu maior sonho. Agora os próximos, eu acho que é ter filho, né? Não tem, acho que é... Né? Todo mundo cobra, né? Todo mundo tá cobrando. Já fizeram até o Cleiton falou que já prometeu até 100 mil reais. É mesmo, presente. E a Ana Castela também prometeu 100 mil reais. Falou que, ó... Romário, pelo amor de Deus, arruma um tempinho aí, Nós somos testemunhas aqui agora, então. E, Romário... Isso foi o meu maior sonho. Você... E que não é uma coisa grande, tá? É uma casa simples. Pois é, mas pra minha mãe é muito importante. Você foi muito importante. O sonho não tem tamanho, Romário. Sonho não tem tamanho. Mas é isso que eu acho que é legal, quando eu perguntei assim, você projetou, porque tem pessoas que falam assim, eu vou ser rico, eu vou fazer sucesso, eu vou... E pelo que você está falando, vocês foram, a cada sonho realizado, vocês foram projetando novos. Então, foi uma construção também, né? Hoje, ter o sucesso que vocês têm, a condição que vocês têm, que você mesmo falou, vocês seguem investindo para que vocês cheguem muito mais longe. O meu, assim, o meu maior sonho, eu já falei que era da minha mãe, né? Eu e o Cleiton, a gente era dar uma casa para ela. O meu próximo sonho é ter filho. Só que segue um sonho ainda que é muito grande, profissional, que assim, o Cleiton Romário é muito conhecido, mas ainda tem muita gente que não conhece. Principalmente o Nordeste. Essa parte do Brasil, muita gente ainda não conhece o Cleiton Romário. E que, assim, é um grande sonho nosso. A gente cantar mais lá, a gente já canta lá, mas a gente ir lá mais, ainda levar a nossa alegria, levar a nossa música, que eu acho que a gente tem muito com o que agregar com as nossas músicas. Ser mais conhecido nacionalmente. Isso mesmo. E daqui a pouco, quando for 100% nacional, internacional, né, Romário? A gente já fez show internacional, a gente já fez alguns shows internacionais na Europa, a gente já fez nos Estados Unidos. Só que é sempre pra brasileira. A maioria, eu fiquei impressionado. Tinha tinha americano, tinha uma galera assim, mas a maioria é brasileira. E assim, é a nossa turma. Mas vocês têm uma história também de cantar fora, ainda antes de estourar aqui, que foi quando vocês moraram na Espanha, né? Foi. Isso também foi em busca desse mesmo sonho, né? Foi. Eu e o Cleiton, a gente ficou 8 meses na Espanha. Eu tinha 13 anos de idade, o Cleiton tinha 18. 13 anos. Minha mãe não foi nesse período. Foi só eu, o Cleiton e meu pai. Aí teve um outro período que a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou... Só que aí ficou pouco tempo, com 2 semanas. Aí eu já estava casado, já era mais velho, já era outro momento da vida. Mas, assim, o sucesso mesmo do artista tem que ser no país dele, né? E ele sempre comunica para a população dele. É o maior reconhecimento, né? E ainda nessa questão financeira, né? Desde criança que vocês estão em busca desse sonho, e por isso se privaram muito financeiramente. Agora... vocês alcançaram um patamar muito legal. Claro que não para, né? Porque também não é para parar mesmo, né? Não é para ninguém estagnar. E vocês ainda têm metas aí a serem alcançadas. Mas o que você acha que emocionalmente foi mais difícil de lidar com as finanças? Quando vocês não ganhavam dinheiro ou agora? O Cleiton, gente, quando eu ganhei o primeiro dinheiro, que eu falei, irmão, tem que fazer isso e aquilo. Ele falou, ué, já tava difícil sem dinheiro, agora tá difícil também com dinheiro. Porque existe essa dificuldade e a gente só descobre com o processo, né? Só tendo, né? Só tendo, né? E assim, eu conversando com alguns amigos, eu encontrei
uma pessoa que já cuida, né, de uma parte desse grande amigo. Inclusive, vou mandar um beijo para a família da Roberta, que foi que me indicou. Eles cuidam da parte financeira nossa, minha e do Cleiton. A gente não optou em ter outros negócios fora, a não ser capital ainda, porque como a gente não tem tempo pra gente, de fato, pra gerir, né? Pra cuidar, porque eu acho que existem muitas oportunidades, mas a maioria das oportunidades demanda tempo. E isso é o que eu e o Cleiton, a gente não tem hoje, nesse momento, e a gente resolveu mesmo cuidar do nosso negócio, viver a nossa vida ali profissional, que é um sonho nosso. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que me ajuda a cuidar, porque eu mesmo não tenho essa sabedoria, eu não tenho essa inteligência. Então, assim, eu não é nem sabedoria, né? Acho que não dá tempo de estudar. Eu acho que, na verdade, eu falei errado. Justamente, sabedoria eu acho que eu tô tendo de encontrar alguém. De encontrar alguém pra me auxiliar, que só trabalha com isso, né? E como que você especialista aí, um especialista. Como que você toma as decisões? Você acha que a emoção entra muito no meio das suas decisões financeiras? Eu acho que eu acho que entra pelo fato dessa falta... Esse medo de perder. Falta, justamente. Então, assim, eu não gasto muito, eu sou uma pessoa que cresci, né, na parte profissional financeira, mas o meu custo de vida ainda não é muito alto. Ele cresceu, porque eu acho que deve crescer também, mas não foi da noite pro dia, não. Você estabelece limites, né? Foi dolorido e estabeleço limites para todo mundo que necessita, de fato, estabelecer limites, né? A minha mãe, eu não preciso estabelecer limites, porque eu tenho que falar... Ela já tem um limite mais apertado que o seu. Justamente. Ela viveu muito tempo, né, assim... Regrado por causa de apoiar vocês nesse projeto, então ela já sabe, né? E ela tem esse medo da falta também. Tenho certeza que ela tem, porque ela tem a dificuldade muito grande. Ela experimentou os dois lados, né? Experimentou. Agora, Romário, você fala muito isso, né? Da falta, né? Que te levou a isso. Mas não será importante? Não precisava de alguém na família para poder fazer esse balanço? Não é nem esse balanço, não. Não estou nem dizendo, né? Eu não conheci o Cleiton ainda. É porque você falou que ele tinha mais liberdade para gastar, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, para a gente poder ter as coisas, adquirir também, é necessário ter esse limite, né? De alguma forma. Você está dizendo que você hoje já teria condição para viver com um limite um pouco mais... Uma corda um pouco mais esticada e você ainda puxa ela? Certeza. Com certeza. Eu poderia viver bem mais tranquilo, mas eu não consigo ainda. Mas pouco a pouco as coisas vão mudando. Por exemplo, eu tinha um cartão, né, para minha família, família esposa, né, que era até X. Aí passou mais 6 meses. Aí aumentou um pouquinho. Passou mais 6 meses. Aumentou um pouquinho. Então, assim, gradativamente, eu vou me permitindo. Né? Poxa, eu nunca fiz uma viagem que eu gastei o tanto que eu gastei agora. Que pra mim, pra muita gente é pouco, mas pra muita gente é demais. Pra mim é muito. Eu achei que foi muito. Mas assim, eu também estou me acostumando com essa, né, com esse novo momento da minha vida. E que nunca sai esse momento. Porque senão não faz sentido também, né? Ganhar o dinheiro e você não ter, assim, alegria de curtir. Porque tá sempre preocupado que tá gastando muito. A Mari tem uma fórmula, assim, não sei os percentuais exatos, mas que é muito legal, né? Quando eu tava falando de ter as técnicas, as ferramentas para te ajudar, é você estabelecer não um limite para você gastar, mas você fazer um percentual distribuído do seu dinheiro para o quanto você vai gastar com lazer, quanto você vai reinvestir fora da empresa, que esse você já sabe qual que é e tirou para a empresa, né? Para poder ter essa... É o jeito mais fácil, assim, de você ter conforto sem sofrer. Porque você vai gastar realmente dentro de um limite que é percentual. Então, é percentual do que você ganha naquele momento. Entendeu? Isso permite você construir e também usufruir no presente. Porque não pode ser tanto uma coisa ou outra, né? Tipo, eu tô me privando de tudo no presente para eu ter coisas no futuro. A gente nem sabe do dia de amanhã. A gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Né? E nem pode gastar tudo agora, pensando que eu não sei se vou estar viva amanhã, porque você vive 100 anos, e aí como é que fica o amanhã, né? E a gente tem que contar com essa longevidade, que hoje a gente vive muito mais anos do que, né, os nossos pais, os nossos avós. Eu analisando a minha vida lá no início, na época eu ganhava R$50, e mesmo assim,
guardava de alguma maneira, eu acho que naquele momento, se fosse hoje, eu investiria na parte de conhecimento, em vez de ter colocado, às vezes, em comprar um carro, e investiria em relacionamento mais. Coisa que o meu irmão já fazia mais do que eu. Então, assim, eu mudaria isso, porque eu acho que quando você, às vezes, gasta um dinheiro curtindo, passeando, você tá criando também novos laços. E eu acho que a parte financeira, o dinheiro, tá sempre em pessoas. E pelo menos é a experiência que eu tive na vida. Para mim ganhar o dinheiro, eu tive que me relacionar, e esse dinheiro estava com as pessoas que eu estou me relacionando hoje. Exato. Então, assim, eu acho que esses R$50 que eu economizava lá atrás, eu investiria dessa maneira, em leitura, ou às vezes, hoje tem podcast, né? Hoje tem muita coisa. Então na internet, vamos investir na internet. Hoje o acesso à informação é muito maior do que nessa época que você ganhava os R$50, né? Justamente. E nessa parte de relacionamento, eu acho que é muito importante, porque te permite chegar em... Claro que não é qualquer pessoa que você vai se relacionar, tem que saber escolher, mas me fez permitir chegar em outro patamar, esse relacionamento. Foi quando você investiu nisso que te... Foi. Graças muito aos meus sócios. Né? Eu tenho um sócio que ele gasta praticamente tudo que ele ganha. Praticamente tudo. Eu fico puxando a orelha dele. Nós temos que conversar com esse sócio. Depois a gente quer conversar com seu sócio para ver esse balanço, esse contraponto. Eu acho que ele tem muito a agregar. Porque é muito interessante que você falou assim, eu não sei quem que tá certo. Não tem certo e errado. Tem o que você... vive bem, porque se você falar assim agora, vou quebrar esse pensamento, acabou, eu agora vou gastar igual o meu sócio, você vai ficar infeliz, porque você vai sofrer com isso. Então não é da sua personalidade. Eu tentei já, gente, não consegui. Não tem como. É como a gente falou aqui, não é tudo ou nada, né? Não é tudo ou nada, e é da individualidade, né? Por isso a gente fala, tudo começa com sua mente. É a sua mente quem comanda, não tem jeito. Então, a gente precisa fortalecer a mente, que eu achei muito interessante o que você falou. A sua história, né, Romário, é muito legal, porque assim, tinha um sonho de dar a casa para a mãe, depois de comprar um carro, ganhava R$50, guardava uma parte. Depois eu pude ter um sonho de ter uma carreira diferente, depois eu tive um sonho de crescer. Agora você falou, uma grande parte do dia de vocês privam para investir no negócio. Então estão projetando outros sonhos maiores. Então é sempre uma construção, né? E isso foi subindo degrau. Então quando você fala assim, eu já tentei fazer desse jeito, você viu que não adianta tudo é no tempo certo também, porque profissionalmente, nessa questão do planejamento, vocês amadureceram muito. E eu acho que muito graças a você, que corre muito atrás da informação, né? Não tô falando que o Cleiton não corre atrás, não é por causa do perfil mesmo, né? Conseguimos isso aqui, agora o próximo passo é isso. E eu sei que vocês fazem tudo muito junto, porque vocês são muito parceiros, né? Muito. Mas estão construindo, assim, né? E na vida pessoal é do mesmo jeito. Muitas vezes não é gastar mais ou gastar menos. É a mudança de mentalidade para você alcançar aquilo que você deseja. Porque o que comanda é a nossa mente. Sempre. Sempre. E a gente pode ter autoridade sobre a nossa mente. Só que isso é treino também. É treino, exatamente. É preparo, entendeu? Eu ia te perguntar, quando você falou que tem uma empresa hoje que cuida, né, da questão financeira de vocês, econômica, porque, de fato, você falou, teve sabedoria de encontrar, porque tem um conhecimento técnico que a gente não tem todo, né? Não dá para conhecer de tudo. O que você conhece de música, ninguém que está aqui nessa sala conhece. O que a Mari conhece da questão financeira, nenhum de nós conhecemos, e por aí vai. Mas como que vocês tomam as decisões do que investir? Fica 100% na mão dessa empresa que cuida dessa pessoa? Ou você entra diretamente, você já conhece as possibilidades de investimento em A, B, C, em qual linha que você vai? Você procura entender em quais ativos que você está investindo e o porquê? Muito pouco, tá? Muito pouco. Eu procuro entender o básico mesmo. No início, que é a base que a gente não pode perder, então não existe o risco, né? Que é aquele, às vezes, 1% ao mês, que é renda fixa, né? Às vezes um pouquinho de fundo imobiliário, mas beleza, aí passamos primeiro... Você decidiu o seu perfil de risco. Isso, beleza, aí eu passei aquele X valor, eu já começo a arriscar um pouco, mas eu sou muito pé no chão, igual a gente todo mundo tá vendo, eu sou conservador. Eu já vi que, tipo assim, eu não quero ganhar muito dinheiro. Eu quero ter
estabilidade. A tranquilidade financeira, né? Tranquilidade, Liberdade financeira. Eu acho que isso é muito importante. Igual, eu não quero ser refém do meu trabalho. Eu acho que isso é liberdade financeira. Eu sempre percebi isso em você. Que você, nem usando essas mesmas palavras, o que você sempre buscou foi liberdade financeira. De poder escolher o tanto que você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Né? E assim, quando a gente fala sobre liberdade financeira, daqui a alguns anos, eu vou trabalhar por hobby, eu quero isso. Eu quero ter esse sentimento. Isso é uma construção. Isso é uma construção. E assim, eu converso, o Cleiton me ouve muito, porque como eu acabo, né, tendo a oportunidade de estar mais com pessoas que cuidam do nosso dinheiro, das coisas, igual eu tenho mais oportunidade de andar com a Mari, então eu acabo pegando coisas que às vezes ele não consegue pegar, porque as amizades dele é diferente das minhas. Então a gente agrega muito um com o outro. E eu falo muito pra ele sobre isso. E ele também, graças a Deus, pensa da mesma maneira, que ele, daqui a alguns anos, quer trabalhar com a música pro hobby. Mas o Cleiton é gastador? Eu não tenho essa impressão. Então, eu acho que ele é mais desligado do que gastador. Ele é mais desligado do que gastador, justamente. Talvez ele tá com dificuldade de comprar um carro agora. Ele não sabe o que compra o carro. Eu não tenho. Quem tem a Carol, né? O carro. O Clay também não tem. Eu não tenho. A gente viaja muito, então não precisa. Vocês viajam muito, né? Acaba que o carro fica muito parado aqui, né? Justamente. Mas é muito interessante isso, né? Porque... Primeiro, essa questão da individualidade, de novo, a diferença de vocês dois, que você falou, criados com a mesma família, talvez momentos diferentes, mas tem coisas que vão ser diferentes, independente do momento ou de qualquer coisa. Parece que vem o gen ali, mudou, fez alguma modificação ali que aconteceu. E é interessante quando você fala do quanto vocês se complementam, não foi complemento que você falou, mas tanto que vocês trocam e se completam, né? Se não sei completam. qual a palavra, que um fala, ele te ouve, e... O mais interessante, você é o mais novo, né? Eu sou. Você é o mais novo e é o que freia ele em algumas coisas, né? Algumas coisas, mas ele é muito de boa, o Cleiton. Mas assim. você acha que essa personalidade diferente, principalmente em relação ao dinheiro, tem a ver com o momento de vida em que você nasceu e ele nasceu? Porque você contou aqui que ele nasceu num momento em que os seus pais estavam muito bem financeiramente, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, Mari. Porque... Eu acho que ali na infância a gente pega muitas informações. Com certeza, até os 7 ali principalmente. E quando o Cleiton nasceu, estava numa condição muito boa, muito favorável. E outra coisa também, uma coisa que conta muito, é o primogênito. Então o primogênito, querendo ou não, ele tem uma atenção diferente, né? Por mais que os pais tentam equalizar e tudo mais, mas é o primeiro. Não só os pais, mas a família inteira, né? Então, assim, muita gente... Então, querendo ou não, ele está acostumado a sempre os olhos ser voltados para ele. E isso, querendo ou não, afeta um pouco. Mas eu não importo, tá? Eu falo que eu tava pensando hoje, assim, dentro do carro. Eu vim para complementar as pessoas que eu amo. Né? E até no meu casamento eu acho que eu sou assim. É verdade, porque vocês são totalmente diferentes, né? Você e a Carol, assim, no jeito de pensar o financeiro. Também, demais. Eu ia perguntar isso, porque a gente falou muito dos irmãos, dos pais. E como é que é a construção financeira hoje, da sua família? Como é que foi o desafio pós-casamento, tipo assim, compartilhando, né, a vida financeira? A vida, né? A Carol nasceu, né, graças a Deus, com uma condição muito boa e totalmente diferente de mim. Então, isso me agregou muito, muito. Eu não consigo enxergar outra pessoa se não fosse ela. Eu acho que vocês se complementam mesmo, porque a Carol amadureceu também muito com o casamento. É incrível como ela assumiu atitudes, assim, tarefas mesmo, até em função dele viajar tanto, que ela não estava habituada. Ela estava acostumada que as pessoas faziam por ela. Sempre faziam por ela, e hoje ela faz demais por mim. Né? Uma pessoa que vive 100% por mim. Inclusive, nós temos que cuidar do tempo, porque ela deu uma recomendação de que você tem um compromisso daqui a pouco. Médico. Então, ela já avisou. Verdade, né, verdade. Romário, você ia falar? Não, complementar, que realmente a Carol, por ela ter uma condição totalmente diferente, né, do que eu nasci, ela agregou muito porque trouxe um pouco mais de equilíbrio. E como eu sou muito acelerado, muito acelerado, e ela também um pouco diferente, ela me trouxe essa paz que me fez enxergar
a vida de uma maneira diferente. E eu achava que eu conhecia sobre amor. Bonito isso. Eu acho que legal, né? Essa verdade aqui, até para vocês. E é legal que você, quando você fala, voltando até essa coisa do dinheiro, que é pé no chão, do limite, etc., mas você é uma pessoa emotiva, né, Romário? Porque quando no começa meu trabalho a falar... eu não sou. Não, eu falo assim, como pessoa mesmo. Quando como você pessoa, falou sim. das Como suas... pessoa, é mais do que o Cleiton. E no profissional, o Cleiton é emotivo né? e eu não sou. É porque quando você falou da sua base, de ser mais firme mesmo, talvez mais duro em relação ao gastar o dinheiro, etc., as pessoas podiam estar aqui nos assistindo, te ouvindo, entendendo que você era uma pessoa o frio, né? E a gente já viu que você não é, né? Na conversa aqui, você deixa a emoção vir, apesar né? de ser o mais pé no chão. Eu sou frio dentro emoção. do meu negócio. Eu tive que aprender, porque eu apanhei muito. Então, eu tive que ser frio e aprendi a ser frio dentro do meu negócio. No entanto, que eu nunca consegui chorar numa entrevista falando sobre o meu negócio, e o meu irmão sempre se emociona. Porque eu sempre fui o que apanhei mais dentro do meu negócio, porque eu também sempre puxei a responsabilidade pra mim, porque alguém precisa puxar também, né? Meu irmão puxava outras responsabilidades, mais o lado musical, mais o lado comercial, e eu pegava mais essa parte burocrática, então, que é uma das partes muito difíceis dentro do meu negócio. Trabalhosa, né? Muito trabalhosa. E desafiadora. Porque ela é, num primeiro momento, aparentemente incompatível com o lado artista, né? Artístico. Porque quando você pensa em competências, a competência do artista, ela é muito diferente da competência do empresário. E você teve que conciliar as duas coisas. Mas é interessante que eu acho que para quem está nos assistindo também, entender que a pessoa ser organizada financeiramente, ser cuidadosa com a sua renda, não precisa necessariamente que ela seja uma pessoa fria. Ela tem as emoções, ela permite que essas emoções venham. Você foi muito... nos trouxe aqui um gostinho muito bom dessa emoção, mas você é organizado financeiramente. Você tem pé no chão, como o Mário falou. Pé no chão, é mais focado, então, né? Porque às vezes tem gente que acha assim, eu não vou poder viver. Se eu tiver que guardar, não vou poder viver. Se eu tiver que pensar em dinheiro, pensar em como guardar, em onde que eu vou investir, não. Você pode pensar, encontrar as pessoas certas, você falou isso o tempo todo aqui, né? Então, é porque eu queria te perguntar, eu fui falando aqui, para quem está começando a gerar renda, o que você recomendaria? O que foi muito desafiador para você, que você, né, se você já tivesse conhecimento, você diria para essas pessoas? Difícil, hein? É difícil a gente falar assim para as outras pessoas, é difícil a gente falar para alguém, porque eu acho que o que eu fiz para mim não quer dizer que vai ser o certo para outra pessoa, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu foquei 100% mais ainda no meu negócio, porque tá dando certo. E quanto mais dá certo, automaticamente eu vou conseguir administrar melhor na parte de botar um dinheiro aqui, ou às vezes comprar alguma outra coisa ali. Eu acho, então, se você acertou um negócio, eu acho que você tem que focar ainda mais. Viver ainda mais o negócio para que ele consiga se sustentar ainda mais. Eu acho que acho que foi o que deu certo para mim. Quando eu vi que ali na pandemia o negócio estava indo... Na verdade, quando eu encontrei os sócios, quando eu vi que eles trabalhavam muito bem, eu tentei otimizar, dar mais autonomia e mais gás para que eles continuassem fazendo o que eles estavam fazendo pelo negócio. Porque o artista, ele chega até certo ponto. Ser empresário é difícil, porque ele tem que fazer show. Então, assim, precisa de alguém que respira ali o show business. E o artista não consegue. É muito difícil achar esse equilíbrio. Então, quando eu descobri que eu tinha encontrado duas pessoas que estavam respirando da maneira certa o meu negócio, eu fui e dei mais autonomia para que eles continuassem fazendo. Isso é muito desafiador, né, Romário? Muito. Foi desafiador para vocês, assim, profissionalizar um negócio que era quase familiar? O mais difícil... Era familiar, né? Era familiar, né? O mais difícil foi ter silenciado o meu irmão. O mais difícil foi isso. Porque o Cleiton, ele tem uma personalidade muito forte, e isso eu enxergo como uma qualidade incrível nele,
ele tem uma personalidade muito forte. Quando ele quer alguma coisa, ele quer e pronto, tem que ser daquele jeito. Eu admiro isso nele. Só que naquele momento, eu tinha enxergado que ele não poderia ser tão incisivo na opinião dele. Então, silenciar o meu irmão foi um maior desafio para mim nesse período. Porque, no entanto, que foi um dos períodos que ele teve até dificuldade em cantar. Porque quando você mexe no emocional, afeta aquilo que mais você, né, usa. E afetou um pouco a voz dele. Mas, graças a Deus, hoje ele viu... É interessante isso. Ele viu, né, que foi legal, que eu não... Ele teve que confiar em você, né? Pra deixar que as coisas acontecessem do jeito que você estava prevendo. Isso. E deu certo, né? Que bom. Que bom que deu certo. Graças a Deus. Encontrar sócios também é um grande desafio, né? Muito grande. É muito difícil você achar alguém que vá, né, na mesma intensidade, na mesma sinergia, criar conexões e alavancar mais o seu negócio. Eu sou muito grato aos meus. A gente se dá super bem com todos os defeitos, todas as qualidades. A gente conseguiu equalizar, né? A gente conseguiu, com o tempo, aprender que tem um que é mais estourado, tem um que é mais de boa, tem um que trabalha menos, tem um que trabalha mais. E equalizar Cada tudo um é isso. de um jeito, né? E essa balança, o tempo todo, a gente também fica de olho. E uma coisa que eu imagino que vocês tenham feito, se não foi formal, de alguma forma vocês se organizaram, é o papel de cada um nessa sociedade. Se trabalha pouco ou muito, o que aquele pouco faz, o que aquele muito faz, o que isso representa para o negócio todo, né? Aproveitar o melhor de cada um, né? Eu acho que essa gestão de pessoas é muito importante. Eu acho que, se não for a mais importante, É a mais né? importante, talvez, né? Conhecer as pessoas, a habilidade de cada um. Isso. E aproveitar o que cada um tem de bom. Eu acho que o X da questão de um sucesso, né, de uma empresa de sucesso, é justamente achar isso nas pessoas, porque todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem seus defeitos. E é você pegar e puxar o melhor de cada um, e naquilo que ela não é tão boa, você delegar para outras pessoas. E respeitar isso, né? Respeitar. Eu achei bem interessante do jeito que você falou, né? Tem o que trabalha menos, trabalha mais. Às vezes o que esse trabalha menos, né? Aqui usando o que você falou, ele faz uma coisa tão importante que ele faz melhor do que qualquer um dos outros 3 fariam, que é dele que precisa, né? Justamente. Então vamos embora. Justamente. Às vezes ele não trabalha menos, mas ele diverte tanto que aí cuida da saúde mental nossa, que às vezes pode ser o mais importante. Às vezes é o mais né? importante. É verdade. Então. Agora, para vocês como artistas, também deve ser desafiador entender isso, né? Quem que pode contribuir com o quê? Tem que ter um olhar mais de empresário mesmo, como eu acho que você teve, né? De observar as pessoas e falar, não, a gente precisa desse time aqui. Olhar de gestor, né? De gestor, né? Porque os artistas, na minha visão, sei lá, você pode até dizer aí, né, com o seu conhecimento, mas a minha percepção é que artistas têm mais dificuldade de entrar no burocrático do negócio. Tem, porque a gente vive um sonho. É muito criativo, todo. né? A gente vive muito uma arte. Então, quando a gente foca demais numa frente, a gente esquece, às vezes, da outra, né? Então, e é uma frente que vocês gostam, né? Justamente. Quando você gosta de alguma coisa, você acaba dando um intensivo naquilo. Com certeza. E é isso que acontece com todos os artistas, né? E não foi diferente comigo, com o Cleito. Eu comecei a olhar mais esse lado burocrático depois dos meus 20 e poucos anos. Mas o fato do seu pai ter sido empresário de vocês por longos anos também, talvez tenha te forçado a participar mais disso, né? Foi, porque eu não concordava com certas coisas que meu pai fazia na parte de administração. Então, eu fiz um ano de gestão financeira, que me ajudou, foi muito, eu não formei, mas valeu demais, eu acho que vale a pena demais. Não tem jeito, né? Tudo que a gente faz nessa vida, de alguma maneira a gente usa. Aí depois eu tive a oportunidade de me relacionar com a Mari, com a Andréia, que é minha sogra, com o William, que são todos empresários de sucesso. E isso, quando chegou essas outras pessoas na minha vida, eu consegui enxergar outras coisas que me fez, né, administrar da melhor maneira para chegar onde a gente chegou aqui hoje. Muito legal. Muito bom. Pois é. Tem algum recado mais aí para os seus fãs?
Quem você quiser falar sobre A gente dinheiro, espera que eles assistam para ver o outro lado, o Romário, né? Que é o de empresário, porque isso é muito legal. E as pessoas se inspiram na história do outro, né? Porque uma coisa interessante, por mais que você falou assim, eu não entro tanto mais em que eu vou investir, etc., a percepção que eu tive é que você cuida da sua carreira, do seu negócio. Aquela história do que engorda o gado é o olho do dono. É isso. Eu tô entendendo que você faz isso, né? Sim. Muito bem, que é o que você falou, que você tem que dar mais a recomendação que você deu, né? Se decidir uma coisa, foque nisso, invista cada vez mais, né, para aquilo. Assim, essa parte financeira, eu juntamente com ele, a gente faz uma reunião, para deixar mais claro pro pessoal, eu faço uma reunião, e ele me explica, Romário, o que você vai ganhar futuramente, como é que tá a sua perspectiva, vamos fazer uma leitura, porque aí qualquer coisa a gente mexe nessa carteira prazo, que né, tá, que justamente precisa. a longo prazo, esse dinheiro, por exemplo, Romário, você vai precisar de quanto esse ano, o que você tá pretendendo fazer, então... Existe uma reunião que é feita de 6 em 6 meses, ou às vezes quando existe um ganho, né, a mais que acontece dentro do negócio, existe para todo ter esse cuidado, então eu tenho uma assessoria. Isso é uma inteligência também, porque a gente não consegue ser bom em tudo que a gente faz. E nem tente. Nem é para ser, mas a gente tem que ter as pessoas certas para nos apoiar naquilo que não é a nossa expertise. Justamente. Então tá no caminho pois certo. Ele faz isso, né? Ele é ótimo, né? Você tá aqui, né? Então você faz isso, né, Romário? Mas você tá junto. Sabe aquela coisa que tem gente que tem a ilusão de que vai ter alguém para te ajudar, sei lá, no marketing, e você vai afastar, não vai saber o que tá acontecendo. Entrega e deixa fazer, né? Não tem jeito. Entendendo. Hoje o Cleiton Romário deve ter, só no marketing, umas 10 pessoas. E que, tipo assim... Eu até, às vezes, peço desculpa pra ela, porque eu brigo às vezes, porque às vezes a gente tem que ser um pouco duro. E essas 10 pessoas que às vezes que me ajudam no processo, eu preciso cobrar. E isso é ruim, ninguém gosta de cobrar. Muito menos você cobrar, mas eu cobro, tenho que cobrar. Porque você acompanha tudo, né? Justamente, porque se é uma frente importante do seu negócio, você pode ter o melhor profissional do seu lado. Se você às vezes não estiver do lado, ele não vai conseguir dar o melhor dele. Se ele não tá vendo que você também não está dando o seu melhor. Eu acho que acaba a sua energia passando para todo mundo. É verdade. É isso mesmo, E é um espelho mesmo, né? Eles estão vendo que você tá ali, que você tá acompanhando. É o seu negócio. Para que eles também vistam essa camisa e façam com amor e do jeito que você espera, é importante que você esteja realmente por perto. E se for para investir em outros negócios, não é o meu caso ainda, mas vai ser fazer negócio com pessoas que são transparentes, que você tem um conhecimento a um longo prazo, e não a um curto prazo, porque eu acho que com o tempo existe um amadurecimento incrível de você saber de fato se vale a pena ou não você unir com aquela pessoa para fazer outros negócios, porque querendo ou não você vai pegar um pouco do seu tempo e dá para estar se relacionando com aquela pessoa. Então eu acho que vale muito a pena fazer essa leitura, se você de fato às vezes quer estar perto também daquela pessoa, se você admira, porque eu acho que o mais precioso depois, quando você acerta um negócio, é você administrar o seu tempo, porque ele vale mais do que você já ganhou. Ô, Romário, eu tô encantada com a nossa conversa. Por quê? Vou te falar. A gente convidou um artista para falar sobre dinheiro e você acabou de dar uma aula de negócios, de liderança, de como ser gestor, como ser um bom executivo. É verdade. Tomara que eu tenha agregado de verdade. Muito legal. Muito na legal. vida de quem assistiu esse vídeo. Feliz demais, honrado em estar aqui no primeiro episódio de vocês. Obrigada. Eu já demais. admiro a Mari demais e agora tendo a oportunidade de te conhecer. Viu, Obrigada, Cláudia? Romário. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite, né? Para nós honra. é uma honra você ser o primeiro convidado. De verdade. Obrigado demais. Deseja Obrigado, mais viu? sucesso ainda. Obrigado pelo Obrigada convite. mesmo. Obrigada. Gente, obrigado demais.